Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de nosso Deus, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E neste primeiro trimestre de 2016, como já fora comentado com os irmãos em algumas aulas presenciais, nós estaremos disponibilizando para cada um dos irmãos estas videoaulas, que trata-se de um material complementar, um material para incrementar aquilo que os irmãos já recebiam para apoiar no seu estudo semanal, além dos esboços que já eram disponibilizados para os irmãos e também as apresentações em PowerPoint. Nós estaremos, a partir desta primeira aula, deste primeiro trimestre de 2016, disponibilizando também as chamadas videoaulas. Eu quero somente deixar bem claro para os irmãos que trata-se de um material complementar de estudo, não só para alunos, mas também para professores, e que isso não substitui de forma alguma as aulas presenciais que ocorrem semanalmente, todos os domingos, às 16 horas, na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. No quarto trimestre de 2015, nós estudamos acerca do início de todas as coisas, onde fizemos um estudo bastante profundo acerca do livro do Gênesis. E agora estaremos começando o ano de 2016 estudando sobre o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Aqui nós temos o título de cada uma das 13 lições que a gente vai estar abordando no decorrer desse trimestre, onde a gente vai estar estudando de uma forma bastante aprofundada acerca do tema chamado escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Na lição de número 1, que é a lição que a gente vai estar vendo hoje, a gente vai estar falando sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Trata-se de uma lição que o objetivo principal não é aprofundar nenhum dos temas escatológicos, uma vez que isso vai estar sendo feito no decorrer das demais lições. O objetivo principal hoje é passar uma visão panorâmica acerca do que vai ser estudado no trimestre, uma visão mais abrangente acerca da escatologia, ou seja, a gente não vai estar detalhando nenhum dos pontos escatológicos na lição de hoje, mas não se preocupem que no decorrer das próximas lições isso estará acontecendo. Nós temos também um segundo bloco que será abordado nesse trimestre, que vai das lições de 2 até a lição de número 7. Essas lições elas tratam acerca de eventos escatológicos da dispensação da graça e que são concernentes à Igreja de Cristo, ou seja, são eventos onde haverá a participação da Igreja, eventos que se aplicam à Igreja do Senhor. Isso é um ponto bastante interessante também. Muitas pessoas elas leem acerca de eventos escatológicos, principalmente no livro do Apocalipse, não que somente o livro de Apocalipse tenha assuntos relacionados à escatologia, existem uma série de outros livros também que tratam disso na Bíblia Sagrada. Mas muitas pessoas, quando leem acerca da escatologia no livro de Apocalipse, elas ficam confusas. Poxa, mas disso que eu estou lendo, o que cabe à igreja, o que não cabe à igreja? A igreja vai passar por tudo isso? Enfim, a gente vai tentar desmistificar isso no decorrer do trimestre. O terceiro bloco que a gente vai estar vendo, que vai da lição de número 8 até a lição de número 11, trata de eventos escatológicos, mas que não dizem respeito à Igreja de Cristo. Diferente das lições 2 até a 7, que a igreja está inserida neste contexto, das lições 8 até a 11, a igreja não vai fazer parte dessa situação toda, desses eventos que serão tratados aqui nessas lições. E o quarto e último bloco, que ele é composto pelas lições 12 e 13, fala acerca da consumação de todas as coisas. Bem, vamos lá. Hoje então estaremos estudando a lição de número 1, cujo tema é Escatologia, o estudo das últimas coisas. Aqui tem um ponto interessante, meus irmãos. Toda vez que a gente fala sobre
algo relacionado ao porvir, sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas, né? Esse sempre foi um assunto, sempre foi um tema que atraiu muito as pessoas, que atraiu muito a curiosidade. Haja vista que existem muitas seitas, muitas religiões que envolvem adivinhações e outras coisas mais e que tem atraído um número muito grande de pessoas. Né? Quantas pessoas às vezes gastam dinheiros com consultas a cartomantes, a quiromantes, a pessoas que veem sortes assim, em cima de jogos de búzios e outras coisas mais. Né? E por que não dizer que também tem muito crente que costuma consultar horóscopo e outras coisas mais? Enfim, nós sabemos que isso, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Mas, voltando ao tema, toda vez que fala-se acerca do porvir, sempre é um tema que atrai muito as pessoas ficam curiosas, puxa vida, esse é um tema legal, o que será que vai acontecer, né? Como será que tudo vai se desenrolar? Enfim, é um tema muito, muito interessante, chama muito a atenção das pessoas. Baseado nisso, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta, uma questão para uma reflexão individual de cada um dos irmãos e para minha reflexão também, né? Toda vez que a gente fala sobre o porvir, toda vez que a gente fala sobre as últimas coisas, sobre a consumação de tudo, qual que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Né? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Né? O que a gente reflete em cima disso? Né? Nesse tema, assim, existem muitas pessoas que quando ouvem acerca desse tema, elas são simplesmente curiosas, né? Pessoas que querem saber o que vai acontecer, querem saber o que vai acontecer consigo, inclusive, né? Aquelas pessoas, puxa, mas será que eu vou casar? Será que eu vou ficar rico? Eu vou ser promovido? Será para onde que eu vou? Como é que tudo vai terminar? Ou seja, uma mera curiosidade. Ela não se envolve efetivamente com esse tema, ela não entende a importância disso para a vida dela. Já existem outras pessoas que, quando fala acerca da consumação de tudo, são pessoas que ficam amedrontadas, que ficam com medo, né? Algumas delas, por desconhecimento acerca da escatologia bíblica, será que o mundo vai acabar? Vai explodir tudo? E eu vou sentir dor? Como é que vai ser essa coisa toda? Ou seja, o desconhecimento que leva a pessoa a ficar com medo. Agora, existem outras pessoas que até sabem o que vai acontecer, até sabem acerca do cumprimento das profecias escatológicas, mas sentem medo devido ao seu modo de viver atual. Ou seja, a pessoa que reflete e fala, puxa vida, isso realmente vai acontecer, Jesus vai voltar a qualquer momento e eu não estou vivendo da forma que eu deveria viver. Eu não estou vivendo sob a perspectiva da volta de Cristo, então essas pessoas ficam amedrontadas. Mas mesmo assim o medo não faz com que elas mudem a sua atitude e a sua postura. Enfim, existem pessoas que elas sentem medo quando se trata acerca desse tema. Tem pessoas que simplesmente têm dúvidas, né, acerca dos acontecimentos futuros, né, acerca inclusive do seu próprio futuro. Puxa vida, para onde é que será que eu vou? O que será que vai acontecer? Existem muitas religiões, muitas seitas que pregam uma série de doutrinas que discordam completamente da Bíblia. Algumas dizem, não, quando você morrer, você vai ficar você vai ser recebido, né, num outro tipo de plano, onde você vai ser ajudado por uma série de pessoas. Outros dizem que uma vez que a pessoa morre, ela reencarna novamente para poder pagar pelos erros que ela cometeu no passado, e ela vai fazendo isso até conseguir evoluir, ou seja, como se fosse uma escola, você vai repetindo de ano até você aprender a matéria e passar. Ou seja, a Bíblia não nos ensina dessa forma, mas pessoas que têm dúvida, né? Dúvida que é advinda do desconhecimento do que diz as Sagradas Escrituras. Já existe também aquele tipo de pessoa que estuda, que já ouviu falar, que lê, mas simplesmente não acredita. Né? Não acredita porque ou não acredita em nada do que tem na Bíblia Sagrada, ou simplesmente não acredita nas profecias escatológicas pelo fato de já terem sido proferidas há muito tempo e até hoje não terem se cumprido. Ou seja, são aquelas pessoas que dizem assim, mas essa história de que Cristo vai voltar, de que vai buscar a sua igreja, isso aí eu já ouço desde a época da minha bisavó, até hoje não se cumpriu, quem garante que isso vai se cumprir?
Ou seja, são pessoas que não acreditam no cumprimento das profecias de cunho escatológico, né? Existe esse tipo de pessoa também. E tem também aquelas pessoas que, quando ouvem falar acerca de escatologia bíblica, acerca de final dos tempos, acerca do porvir, elas se sentem muitas das vezes frustradas. Poxa, mas frustradas por quê? Muitas das vezes são pessoas que estabeleceram metas em sua vida, que traçaram planos e por algum motivo não conseguiu realizar todos os seus sonhos. Então são pessoas que ficam pensando, puxa, a qualquer momento vai se cumprir, mas eu tinha tantos planos ainda, sabe, tem tanta coisa que eu quero fazer, puxa, Jesus podia demorar para voltar, né, para eu tentar realizar os meus sonhos. Ou seja, são pessoas que estão presas a este mundo, as coisas materiais, estão presas a isso aqui. Então, são pessoas que até creem que Jesus vai voltar, dizem que amam a Jesus, mas não têm aquele anseio pela volta dele. São pessoas que não estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus, porque estão presos a esta vida, estão presos àquilo que nós temos aqui. Agora, e para o verdadeiro cristão? Qual seria a sensação, o sentimento, que deveria existir quando se trata acerca das profecias escatológicas? A primeira coisa tem que ser algo, é um tipo de tema que nos traz esperança. A esperança de algo melhor, a esperança de uma vida eterna ao lado do Mestre Jesus, onde não vai ter tudo aquilo que a gente vê de problema, de ruindade, de aberrações que a gente vê no mundo, não. Nós vamos viver algo assim maravilhoso, nós estaremos ao lado do nosso Mestre. Nós temos que ter essa esperança nos nossos corações. É uma esperança que, inclusive, não só aumenta a nossa fé, mas nos dá mais ânimo de continuar fazendo a obra, continuar trilhando a nossa caminhada, aguardando ansiosamente a volta do Mestre. E não somente o sentimento de esperança, mas também nós temos no nosso coração o desejo. Nós queremos que isso se cumpra, queremos que isso se cumpra e estamos ansiosos por isso. Ou seja, nós queremos que isso se cumpra rapidamente. Nós queremos que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Nós temos que ter esse anseio, nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Esse desejo tem que ser algo que tem que estar ardendo todos os dias dentro de nós. Agora, para que a gente deseje, almeje o tempo todo, anseie pela volta de Jesus, algumas convicções são necessárias. Primeira delas, eu preciso ter convicção da minha salvação. Olha, irmãos, parece até um tema óbvio. Poxa, mas como assim um cristão não tem certeza da sua salvação? Por incrível que pareça, tem pessoas no meio evangélico que não têm convicção da sua salvação. Ou porque o comportamento delas, a vida delas, as desabona e o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, as acusa em relação a isso. Ou muitas das vezes são pessoas que não conhecem acerca da salvação, que não sabem o que é inerente à salvação. Sabe, que não atrela a salvação, dentre outras coisas, a uma vida de santidade. Tem muitas pessoas que acham, basta eu aceitar Jesus, eu levantei meu braço um dia, aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, isso é mais que suficiente. Mas vivem de qualquer maneira. Vivem de uma forma que não é condizente com a sua condição. E nós temos que ter em mente que a santidade ela é necessária. A Bíblia assim nos diz. O segundo ponto, a segunda coisa que eu tenho que ter dentro de mim para ter esse desejo ardente pela volta de Jesus, eu tenho que amar Jesus sobre todas as coisas. Sabe? Tudo bem, a gente trabalha nesta vida, a gente quer dar uma condição melhor para nossa família, nós amamos nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, mas o amor por Cristo tem que estar acima de tudo isso. Nós temos que amar a Jesus sobre todas as coisas. Somente amando Ele sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas é que nós iremos ter esse desejo constante pela volta dele. Poxa vida, Jesus é aquele que eu mais amo e é aquele com quem eu quero me encontrar com Ele. Isso também é necessário. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente também, é necessário que a gente não esteja apegado com as coisas deste mundo.
Eu não estou falando tratar com relaxo aquilo que o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, concede a cada um de nós, um emprego que Ele nos dá, um bem material, uma família que Ele nos permitiu constituir. Não é tratar com desprezo ou com desleixo, isso não é isso que eu estou falando. Mas eu não posso estar apegado às coisas deste mundo, né? As prioridades da minha vida têm que ser revistas. A primeira coisa, o primeiro da lista de prioridades da minha vida tem que ser o Senhor Jesus de Nazaré. Então eu não posso estar apegado com as coisas desse mundo, porque deste mundo nós não vamos levar nada. Então, para o verdadeiro cristão, quando a gente trata acerca da escatologia, do estudo das últimas coisas, das profecias escatológicas, é motivo de alegria, sabe? É motivo de gozo em nosso coração. Tem que ser dessa forma. Agora, diferentemente dos chamados materialistas, né? Ou seja, estudar escatologia é de um valor muito grande para aqueles que estão esperando a vinda de Jesus, mas não serve de absolutamente nada para aqueles que são materialistas, né? Quando nós sabemos aquilo que nos espera, a nossa fé ela cresce. O nosso ânimo de continuar perseverando, de continuar trabalhando e servindo ao Senhor Jesus, ele aumenta também. Agora, para aqueles que são descrentes, a volta de Jesus não é motivo de alegria, muito pelo contrário, é motivo de dor. E meus amados irmãos, Jesus está às portas, todos os sinais estão se cumprindo e urge que preguemos o Evangelho verdadeiro, que preguemos a sã doutrina para que haja arrependimento, para que haja conversão. E lembrando que isso não é uma opção, isso é uma ordem do próprio Jesus quando ele estabeleceu a chamada Grande Comissão. Não é opcional pregar o Evangelho. Independente da posição ou do cargo eclesiástico que alguém tenha numa determinada igreja, independente do tempo de crente que a pessoa tenha, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar as boas novas da salvação. Glórias a Deus por isso. Bom, entrando especificamente agora no tema da escatologia, uma vez finalizada a introdução que nós fizemos, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que significa efetivamente a palavra escatologia? Escatologia ela é composta por duas palavras. A primeira é eschatos, que significa último, e a segunda é logos, que significa estudo. Eschatos e logos. Eschatos significa último e logos significa estudo. Portanto, escatologia significa o estudo das últimas coisas, o estudo do porvir, o estudo das coisas que ainda irão se cumprir. Em outras palavras, amados irmãos, escatologia nada mais é do que um ensino a respeito dos últimos fatos que acontecerão na história da humanidade. Isto é escatologia. E a escatologia também, apenas a título de curiosidade para os irmãos, é uma das doutrinas, ou seja, é um dos estudos que trata a teologia sistemática. Não somente a escatologia, a teologia sistemática ela trata de uma série de outras doutrinas também. Apenas como curiosidade, né, na teologia sistemática a gente tem a chamada bibliologia, que é o estudo das Sagradas Escrituras. Temos a teologia, esse é mais fácil, né? Theos é Deus, logos é estudo, é a doutrina de Deus. Cristologia, a doutrina chamada doutrina de Cristo. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Antropologia, a doutrina do homem. Amartiologia, a doutrina do pecado. Soteriologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Angelologia, a doutrina dos anjos. E escatologia, que é a doutrina das últimas coisas e que é tema e o foco do estudo deste trimestre. Bom, quando a gente fala de escatologia, a gente tem que entender que a escatologia, o estudo das últimas coisas, ela
abrange, né, uma série de pontos e pode ser dividido em dois grupos distintos, né? Um deles é a chamada escatologia geral, que trata dos seguintes temas. Primeiro, trata do fim dos tempos, né? O que acontecerá efetivamente no fim dos tempos? O que é o fim dos tempos? Nós já estamos vivendo este fim dos tempos, né? A gente vai estar falando sobre isso no decorrer do nosso trimestre. Depois fala também acerca do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Que evento é esse? O que vai preceder esse arrebatamento? O que vai acontecer após o arrebatamento? O chamado período da tribulação, né, que a gente vai estar estudando também. O que vai acontecer neste período? Onde a igreja estará neste período? Né? Quais são os eventos que marcarão este período da chamada grande tribulação? A escatologia geral também fala sobre a volta de Cristo, sobre o seu reino milenial, sobre o juízo final e sobre o chamado perfeito estado eterno. Nós vamos estudar, como eu comentei no início da videoaula, o objetivo não é detalhar nenhum deles na lição de hoje. Hoje é só uma visão panorâmica, né, do que a gente vai estar abordando no decorrer do trimestre. Mas além da escatologia geral, tem também a chamada escatologia individual, ou seja, aquela que é referente aos aspectos futuros, mas na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Né? Então, nesse grupo, a gente vai estar falando sobre o chamado estado intermediário. Né? Poxa vida, mas as pessoas que já morreram, né, até o cumprimento de tudo, ou seja, como é que elas estão nesse momento? O que está acontecendo com elas? O que a Bíblia fala acerca disso? Depois do arrebatamento, né, como que nós estaremos? Né, a gente vai estar tratando sobre tudo isso. Em relação ainda à escatologia individual, a gente vai estar falando sobre um outro evento, né, que faz parte dessa abrangência do estudo escatológico, que é a ressurreição dos mortos. Como se dará essa ressurreição dos mortos? Como que vai ser essa sequência? Ou seja, a gente vai estar tratando, vai estar detalhando tudo isso. E por último, o destino final dos mortos, o cumprimento de todas as coisas e o estabelecimento do reino de Deus em sua plenitude. Tá? Não confundam a plenitude do reino de Deus com o reino milenial de Cristo. Nós vamos falar sobre isso também. Muito bem. Quando se refere, irmãos, acerca das interpretações escatológicas, existem muitas linhas diferentes de pensamento, existem muitas correntes de pensamentos diferentes quando se trata acerca deste tema. Né? Mas de um modo geral, de uma maneira geral, todas as linhas de pensamentos que a gente vê aí acerca desse tipo de assunto, elas se encaixam de alguma forma em um dos grupos que a gente vai estar mostrando agora na sequência. O primeiro grupo é o chamado grupo futurista, né? Ou seja, a linha de pensamento, a linha de interpretação, a corrente de interpretação escatológica denominada futurista. Né? O que essa linha de pensamento defende? Ela acredita que a maioria das profecias ainda vai se cumprir. Ou seja, parte delas se cumpriram, mas a maioria ainda se cumprirá, ainda não se cumpriram. Tá? Além da linha de pensamento, de interpretação futurista, tem também a chamada histórica. O que ela defende? Ela acredita que o Apocalipse ele é um livro histórico. Simplesmente um livro histórico. E que, além de ser um livro histórico, os fatos eles já se cumpriram em sua grande maioria. É o que defende essa corrente de pensamento chamada histórica. Além dessas duas, tem também a corrente de pensamento chamada preterista. No que acredita esta corrente preterista? Ela acredita que o Apocalipse ele se cumpriu em sua plenitude na época do Império Romano. Ela acredita que isso ele é totalmente histórico, ele já se cumpriu na época do Império Romano, ou seja, se tornou história. E por último, tem o grupo, né, de pessoas, a corrente de interpretação, a linha de pensamento chamada simbolista, ou alguns também conhecem como linha de pensamento idealista ou espiritualista. Eles acreditam que nada é histórico e nada é profético também.
tudo não passa de uma alegoria entre o bem e o mal. É isso que defende a corrente de pensamento simbolista, né? E dentro dessas correntes de pensamento, principalmente na futurista e na simbolista, nós temos algumas... não são bem divisões, mas são outras linhas de pensamentos, né? Que assim, eles são futuristas, no caso da futurista, por exemplo, mas eles divergem em alguns pontos da interpretação. Tá? Então, primeiro ponto de divergência que existe entre algumas correntes de pensamento dentro do grupo que interpreta de forma futurista, né? Em relação à chamada tribulação, né? Ou a grande tribulação. Então, na linha de pensamento futurista, existem os chamados pré-tribulacionistas. Quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da ocorrência da tribulação. Ou seja, Jesus vai vir buscar a igreja e logo depois iniciar-se-á o período da tribulação. Mas não existe só o pré-tribulacionista nessa linha de pensamento. Existe também o chamado mid-tribulacionista. O que ele defende? Ele acredita que o arrebatamento da igreja vai ser no meio da tribulação. Ou seja, metade do período da tribulação vai acontecer antes que a igreja seja arrebatada. É isso que defende os chamados mid-tribulacionistas. E tem também o pós-tribulacionista, né? Como o próprio nome já diz, ele crê que a igreja ela vai passar pela tribulação, ela vai passar pelos 7 anos de tribulação, ela vai passar pela 70ª semana de Daniel, ou seja, é o pensamento que eles defendem, né? E com relação ao milênio também existem algumas diferenças de pensamentos. Aí não em relação ao milênio tem uma divisão tanto na linha de pensamento futurista quanto na simbolista. Tá? Na futurista tem os chamados pré-milenistas. O que o pré-milenista acredita? Ele acredita que Cristo vai voltar antes do reino milenial. Tem também o pós-milenista, como o próprio nome diz. Creem que Cristo voltará, mas só depois dos 1000 anos, só depois do milênio. E no caso dos simbolistas, tem os chamados amilenistas, ou seja, para eles não existe milênio. A igreja já está vivendo os 1000 anos, mas de uma forma simbólica, né? Ou seja, olha só que interessante, é simbolista e para eles tudo é simbólico. Basicamente são essas as linhas de pensamentos acerca das chamadas interpretações escatológicas. Agora um ponto interessante, né? Falamos de várias linhas de pensamentos, agora no que nós efetivamente cremos? Né? São pensamentos que a gente viu que divergem muito, né, uns dos outros. Nós cremos na linha de pensamento futurista, ou seja, aquela que acredita que boa parte das profecias ainda irá se cumprir, em sua subdivisão pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes do período da tribulação, e também pré-milenista, ou seja, Cristo vai vir antes do milênio. Ou seja, esta é a nossa crença, é a linha de interpretação, né, é a linha de pensamento que tem respaldo bíblico. Né? Nós não vamos entrar, até porque não é o objetivo desta lição, em argumentos bíblicos para rebater outras linhas de pensamentos. Não, não é esse o nosso objetivo. Mas nós cremos, né, e a Bíblia Sagrada nos dá respaldo para isso. Nós cremos na linha futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Bom, toda vez que a gente fala, amados irmãos, sobre eventos escatológicos, sobre estudo de escatologia, o ponto de partida para este estudo tem que ser as chamadas 70 semanas de Daniel. Né? Inclusive eu recomendo para os irmãos a leitura da lição, do esboço da lição de número 10 do 4º trimestre de 2014, onde nós tivemos uma aula específica acerca das 70 semanas. Né? Ou seja, não vou detalhar agora porque não é objetivo, mas nós estamos aqui na presente dispensação, a dispensação
da graça, né? Nós estamos vivendo essa dispensação, ou seja, houve uma pausa entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel, e toda a parte relacionada à escatologia, ela inicia seu estudo a partir deste período daqui, onde tem-se a grande tribulação, e nós vamos falar assim, de forma bastante breve, acerca dos principais eventos que irão ocorrer nesta chamada 70ª semana de Daniel. Então nós vamos falar assim de forma bastante abrangente, né? Então, apenas para resumir isso, eu vou estar mostrando aqui para os irmãos um diagrama, tá? Nós estamos, no nosso tempo atual, né, nós estamos no chamado princípio das dores, né, que está lá descrito em Mateus capítulo de número 24. Né? Após este chamado período, né, princípio das dores, ocorrerá o chamado arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja de Cristo. E entendam, amados irmãos, quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação A, de denominação B, de placa de igreja A ou de placa de igreja B. Eu não estou falando de igreja local, eu estou falando de igreja universal, ou seja, é o conjunto de todos os cristãos salvos em Cristo Jesus ao redor da terra. Tá? Então, a igreja será arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, nós entraremos no chamado período da tribulação, que vai ser dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, ou seja, serão 7 anos de tribulação, né? Ou seja, 1 semana de Daniel. Lembrando os irmãos que 1 semana representa 7 anos, né, no livro profético de Daniel. Então nós teremos um período inicial onde vai haver um falso período de paz. A primeira metade da tribulação, ela vai ser um momento em que muitos judeus farão um pacto de paz com o anticristo, né? E depois entrará a chamada grande tribulação, que é a segunda metade do período, ou seja, serão mais 3 anos e meio, onde essa paz vai terminar, onde o inimigo, o anticristo, vai se declarar, né? E onde haverá, dentre outras coisas, profanação do templo, vai haver muita perseguição, né? Então, este é o chamado período da 70ª semana de Daniel, o período da chamada tribulação. Agora, onde que a igreja vai estar nesse momento? A igreja vai participar disso? Lembrem que a igreja ela foi arrebatada. Olha só aqui o evento. Antes da tribulação, a igreja foi arrebatada. Né? E quando eu digo que a igreja será arrebatada, né, muitos que estão na igreja vão ficar. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas a igreja, neste período, ela vai ter passado, ela vai estar diante do tribunal de Cristo. Nós vamos estar falando no decorrer do trimestre. O que é esse tribunal de Cristo? Esse tribunal é para julgar, para condenar alguém? Não, a gente vai ver que o tribunal de Cristo ele tem outra finalidade. Né? Então a gente vai avaliar isso também. E enquanto quem ficar estará passando por um período de muita perseguição, de muita dor, um período extremamente difícil, sem a igreja na terra, a igreja do Senhor estará desfrutando das bodas do Cordeiro, estará ceando com Jesus também. Glória a Deus por isso, é nisso que nós cremos. Passado o período da tribulação, o Senhor Jesus vai vir em glória. E neste momento, o inimigo ele vai ser preso. Ele vai ser acorrentado, ele vai ser preso e ele vai ficar preso durante 1000 anos. Período esse onde o Senhor Jesus de Nazaré vai estabelecer o seu reino milenial. Após este período, o inimigo ele vai ser solto por um curto espaço de tempo, né? Ele vai reunir um grupo grande de pessoas para tentar afrontar o povo de Deus. A partir disso vai haver o juízo final, ou seja, Satanás, com seus profetas, com aqueles que foram seus seguidores, com aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus, e o próprio inferno todo, né, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, vai acontecer o juízo final, e a partir daí o reino de Deus vai ser estabelecido em sua plenitude. Aí é aquilo que a Bíblia nos fala sobre novos céus e nova terra. Glória a Deus por isso.
De uma forma bastante abrangente, irmãos. Esta é a sequência macro de eventos que vão acontecer. No decorrer do trimestre, a gente vai estar estudando em mais detalhes cada um deles. Aí os irmãos vão ter condições de ter um entendimento mais aprofundado acerca da escatologia. É claro que um período de 3 meses não é suficiente para estudar de forma muito aprofundada um tema como escatologia. Mas com certeza no final do trimestre, querendo Deus, os irmãos vão estar conhecendo bem mais acerca desse tema em nome de Jesus. Um ponto interessante aqui, amados irmãos, para a gente estar comentando, né? A gente falou sobre o arrebatamento da igreja, né? Sobre a volta de Cristo a buscar a sua igreja. Agora, quando efetivamente isso vai acontecer? Existem muitas especulações acerca deste tema, né? E muitos falsos profetas também se levantaram para poder tratar desse tema. São pessoas que desenvolveram cálculos matemáticos diversos em cima de passagens bíblicas para tentar precisar a data de retorno de Cristo, né? Dizendo, olha, Cristo ele vai voltar nesse dia, ele vai voltar nesse período, enfim, e plantaram, né, essa informação na mente de muitas pessoas, né? São os chamados falsos profetas. E até hoje tem pessoas, né, que são usadas pelo inimigo de nossas almas para tentar fazer isso. Muitos ainda tentam precisar a data da volta de Jesus. Só que a Bíblia Sagrada ela é muito clara em nos informar que somente o Pai sabe quando Jesus vai voltar. Então, toda vez que a gente ouvir falar, mas olha, eu ouvi um pregador dizendo, eu ouvi uma pessoa falando, eu assisti uma palestra que está dizendo lá exatamente quando Jesus vai voltar. Não acreditem, isso não é de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, que é inerrante, diz que este dia ninguém sabe, ninguém conhece, somente Deus é quem sabe. Agora, existe uma outra dúvida que paira, né, também na mente de muitas pessoas. Né? Alguns é a dúvida, como a gente comentou, de, poxa, quando Jesus vai voltar? Ou seja, acredita que Jesus vai voltar e quer saber quando. Agora, tem também aquelas pessoas que muitas das vezes perguntam o seguinte, olha, será que Jesus vai voltar? Será que isso realmente vai se cumprir? Será que essa parte da Bíblia que fala acerca de Jesus, da volta dele, não é algo alegórico? Será que vai se cumprir efetivamente? Essa é uma outra dúvida que paira na cabeça de algumas pessoas. Agora, isso não é uma novidade, né? Isso já vem de muito tempo. Olha só o que Pedro diz em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Ou seja, a gente está vendo aqui um outro ponto que é muito usado pelo inimigo para deixar as pessoas em dúvida em relação à volta de Cristo. Tá? Ou seja, que ponto que é esse? É relacionado ao fato do tempo que se passou, desde que as profecias foram feitas até agora. Muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas o cristão verdadeiro, ele não somente tem essa convicção acerca da volta de Jesus, mas ele também tem anseio, ele também tem desejo pela volta de Jesus. Ah, mas muito tempo se passou, sabe, até agora nada aconteceu, quem garante que isso vai acontecer? Eu tenho as minhas dúvidas. Muitas pessoas questionam muitas coisas acerca desse tema, né? Enfim, como nós comentamos, muitos não creem na volta de Jesus, né? E tem também aqueles que creem que Jesus vai voltar, mas não vivem de forma a aguardar essa volta. Né? Isso é algo assim extremamente delicado e nós temos que refletir muito em cima disso. Né? Ou seja, eu creio que Jesus vai voltar, mas eu não vivo uma vida sob essa perspectiva da volta de Jesus. Ou seja, nós temos que viver como manda as Sagradas Escrituras, crendo que a qualquer momento Jesus vai voltar. É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus de Nazaré. Então, meus amados irmãos, voltando aqui,
Muitos não acreditam que Jesus vai voltar pelo fato de ter passado muito tempo, mas nós temos que entender uma coisa muito importante. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu deixo até aqui para a meditação dos irmãos, 2 Pedro 3,8. Né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus, né, ele não é guiado pelo nosso tempo, né, que é o chamado tempo Cronos. Nós não vamos detalhar muito isso também, porque não é objetivo. Mas Deus, ele não é guiado pelo nosso tempo. Deus, ele tem um tempo próprio, que é o chamado Kairos. Mas uma coisa nós temos que ter convicção, plena certeza em nosso coração. As profecias se cumprirão. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado vai ficar. Aquele que não estiver preparado vai ficar. E para terminar, amados irmãos, a nossa aula, eu deixo aqui para reflexão. O cristão deve viver sobre a perspectiva da volta de Cristo. Na expectativa de que a volta poderá acontecer a qualquer momento, devemos estar preparados. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns minutos. E se nós não estivermos preparados, nós ficaremos. Então nós temos que estar vigilantes o tempo todo, aguardando como se Jesus fosse voltar agora. Nós temos que viver desta maneira, amados irmãos. Enfim, chegamos ao fim desta primeira videoaula. Glórias a Deus por isso. Espero que os irmãos tenham gostado e que seja bastante proveitoso para o estudo individual de cada um. E como eu já comentei, nas próximas videoaulas a gente vai estar tratando com um pouco mais de profundidade cada um dos temas acerca da escatologia. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.